Glória a Deus, graças a Deus por esse momento para meditar na palavra do Senhor Jesus. A Ele seja dada toda a honra e toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a vida de cada um que estiver ouvindo a palavra do Senhor. E quero ler no livro de Mateus, capítulo 15, Mateus 15, verso 21, onde a Bíblia relata a história de uma mulher de Tiro, de Sidom, cidade de Fenícia, onde essa mulher ela foi vitoriosa porque a sua fé chamou a atenção de Jesus. Iremos meditar um pouco sobre a atitude dessa mulher. Essa mulher tocou o coração de Jesus. Uma mulher que era considerada como cães na cidade de Tiro, rejeitada pelos judeus. Os judeus não tratavam bem essas pessoas que eram de Tiro, Sidom. E observe que Jesus ele vai passar por essa cidade. A Bíblia diz que no verso 21, Jesus dali se retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela região clamava dizendo-lhe: Senhor, filho de Davi. Observe que quando essa mulher chamava Jesus de filho de Davi, Jesus, todas as vezes que ouvia o chamá-lo de filho de Davi, Jesus entendia que alguém conhecia ele como rei. Jesus entendia que alguém o considerava ele como rei. Então Jesus parava para atender. Jesus parava para ouvir. Então essa mulher disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu palavra. Jesus aqui não respondeu a palavra da mulher. Jesus não respondeu à vontade dessa mulher. Mas Jesus, ele tem um momento certo de agir. E observe que quando essa mulher diz: Jesus, filho de Davi, no verso 23, mas ele não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram, dizendo: despede-a, porque vem clamando atrás de nós. Essa mulher, quando estava clamando, os discípulos de Jesus começaram a ficar perturbados, começaram a ficar estressados e pediram ao mestre que despedisse aquela mulher. Mas Jesus não age como seus discípulos. Jesus ele tem compaixão. E observe que Jesus não atende o pedido do discípulo. Respondeu-lhes Jesus dizendo: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de meu pai. Jesus estava dizendo que ele foi enviado para as ovelhas perdidas. Mas primeiramente os judeus não receberam a palavra de Jesus. Então Jesus agora está no litoral, um território gentil. Jesus está agora nesse território gentil, porque esse território gentil há muitas pessoas que irão receber a palavra de Deus, as migalhas que caem nesse território gentil. Porque a Bíblia diz que o pão estava sendo
entregue aos judeus. Mas os judeus não quiseram receber por completo. Os judeus não quiseram aceitar. Então, Jesus agora vai levar a sua palavra, vai levar a cura no território gentil. Jesus agora vai abrir a porta para um povo que quer ouvir a palavra de Deus, que quer aceitar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Jesus ele havia sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. E isso significa que ele não poderia abrir as portas para os gentios. Mas observe que depois da palavra dessa mulher, Jesus ele percebe a fé que essa mulher tem e o clamor dessa mulher, porque a filha dessa mulher estava atormentada pelo demônio. Então, observe que aquele que busca ajuda, ele não se ofende. Aquela mulher buscava ajuda em Jesus Cristo. E a palavra que Jesus deu a ela, ela não se ofendeu. Ela continuou. Jesus está dizendo que não foi enviado aos cachorros, mas às ovelhas. Aquela mulher foi participante. Ela se tornou uma ovelha de Cristo. E no verso 25 a Bíblia diz que então ela veio e prostrando-se diante dele disse: Senhor, socorre-me. Aquela mulher, ela se prostrou diante de Jesus. Mas ele respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Aqui, Jesus ele veio buscar as ovelhas perdidas, mas não há aquelas ovelhas que quiseram ser resgatadas. Então Jesus, ele no território gentil, ele encontra uma ovelha perdida e ele quer ajudar. E observe que Jesus ele estava maravilhado com a fé daquela mulher. Poucas vezes na Bíblia Jesus se maravilhou com a fé. Outra vez que Jesus se maravilhou com a fé foi com a fé daquele homem centurião, aquele homem que estava com a sua filha já morta, e a fé daquele homem, aquele chefe, chamou a atenção de Jesus, despertou o coração de Jesus. Então Jesus respondeu e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito contigo como desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus partiu dali e chegou junto ao mar da Galileia, e subindo ao monte, sentou-se ali. O objetivo do Mestre de Jesus é mostrar que ele veio para desfazer todas as obras do inimigo. Jesus, ele quebrou aquele preconceito dos judeus. Jesus foi naquela terra de Sidom, de Tiro de Sidom, uma cidade que era formosa, uma cidade que era rica, e uma cidade que foi tomada pela Alexandria o Grande, pelo Alexandre o Grande.
Então Jesus ele vai e ele faz essa mulher ser discípulo para anunciar o Evangelho. Aquele que está aos pés de Jesus, jamais Jesus o deixará clamando sem o ajudá-lo. Então, Jesus ali depois, ele se aproxima, e aproximando-se dele, a Bíblia diz que aproximando-se dele, grande multidão, que trazia consigo coxos, cegos, mudos, mancos e muitos outros enfermos, os puseram aos pés de Jesus, e ele curou. Observe que muitos se aproximaram de Jesus, e Jesus ele curou todos aqueles que levaram aos pés dele. Coxos, cegos, mudos, mancos e muitos outros enfermos, e os puseram aos seus pés. E ele os curou. Jesus não deixa ninguém que chega ao seu encontro permanecer com as suas falhas, com os seus erros. Jesus restaura, Jesus cura, Jesus ele traz de volta a sua vida. Glória a Deus. Então Jesus ele, vendo a situação do povo, ele se comove em grande compaixão. Aí Jesus disse aos discípulos: tenham compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. Despedi-los em jejum não quero, para que não desmaiem no caminho. Jesus jamais deixou o seu povo perecer, passar por necessidade. Jesus sempre tem cuidado do seu povo, tem cuidado de nós. Então isso mostra que essa mulher, a fé dessa mulher era grande. Essa mulher, ela venceu, ela intercedeu que Jesus curasse a filha dela. Então jamais Jesus abandona alguém, porque o clamor foi ouvido. Jesus parou para atender. Aquela mulher teve um poder imenso, e o poder foi da fé, uma fé que alcançou o coração de Jesus, uma fé que alcançou o Mestre. Glória a Deus. Então, que possamos aprender como essa mulher, uma mãe que intercedeu pela filha que estava se encontrando aprisionada pelo adversário. E Jesus vai libertar. Jesus liberta a filha daquela mulher sem precisar ir na casa daquela mulher. A Bíblia não diz a história, a Bíblia não diz quem era essa mulher de Cananéia. Quem era essa mulher cananeia, quem era essa mulher de Tiro. A Bíblia não diz, mas a Bíblia diz que essa mulher, ela teve uma fé grande e uma fé poderosa. Amém? Então, quando Jesus foi nessa cidade, antes de Jesus ter ido nessa cidade, essa cidade era considerada uma cidade mal visada pelos judeus, considerada pessoas impuras, era considerada pessoas como cães.
As pessoas de Tiro eram consideradas como os cães pelos judeus. Então, essa cidade começou a receber visitas, e uma das visitas mais importantes de todo o tempo dessa cidade foi quando os moradores de Tiro começaram a ir para a Galiléia para ouvir as palavras de Jesus. Então, com essas visitas dos moradores de Tiro, começaram a acontecer coisas maravilhosas. E já existia uma profecia que Jesus iria para essa cidade de Tiro. E a profecia se cumpriu quando Jesus ele vai a essa cidade. Quando Jesus ele entra nessa cidade. Então Jesus está quebrando o conceito dos judeus e abrindo a porta para os gentios participarem da salvação. Então eu e você agora estamos participando dessa salvação que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o homem que estava cego, ele disse a Jesus que se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus viu a fé daquele homem e Jesus curou aquele homem. Então, se você quiser, Jesus pode lhe curar. Jesus pode atender o seu pedido. Tão somente se você despertar a sua fé que você tem dentro do seu coração. Em Cristo Jesus. Você irá receber milagres inexplicáveis que só Jesus pode realizar em sua vida. Então, que Deus continue abençoando sua vida, sua família, todos nós que estamos clamando a Jesus, já chegando a Jesus, buscando a Ele, porque Ele sabe como fazer em nossas vidas. Sabe como nos libertar, como nos salvar. E Ele é o único que pode nos dar salvação e vida eterna. Amém? Que Deus abençoe. Até outro dia, se assim o nosso Deus permitir, porque tudo pertence a Ele. As estações, dia a dia, a hora, a vida, o tempo. Fique na paz de Deus.